Que alegria. A gente dá início a mais uma série para a família. Serão 7 semanas, onde a gente vai estar abordando o assunto para casais e para a criação de filhos e para a família e para uma vida cristã saudável. Uma pergunta. Tu quer mudar? Como é que está teu coração? Porque chegou aqui porque alguém te convidou ou te quase obrigou a vir. Como é que está teu coração? Ainda tem espaço para mudança? É tão importante a gente, desde o início, aprender a se desarmar num casamento. Porque ninguém vem perfeito. Ninguém vem perfeito. O casamento é uma construção. E se é uma construção de transformações e de mudança que começa comigo. Começa comigo. Então eu tenho essa pergunta para te fazer. Tu ainda te acha capaz de mudar na tua vida? Ou a tua personalidade já está pronta? Ou os teus pensamentos e as tuas convicções e as tuas opiniões a respeito da vida já estão prontos? Ou tem espaço sim para que tu seja ainda transformado? Porque se as pessoas vêm até aqui, que já é uma atitude maravilhosa, na casa do Senhor, dentro de uma série, o que Deus uniu, mas se ela não vem desarmada, gente, vai ser um processo grande, até a gente conseguir entrar no teu coração. Mas se cada um tivesse humildade o suficiente para dizer: pastor, eu sou orgulhoso a ponto que eu acho que eu não devo mudar em nada, que eu já sou perfeito como eu sou. Aí vai ser muito difícil até Deus falar contigo. Mas se tu está desarmado, isso tem uma humildade no teu coração, então a possibilidade de tu finalizar essa série depois de 7 dias e ser uma nova pessoa é muito grande. O primeiro ponto, o passo tu já deu com muita importância, que foi chegar até aqui. Agora o segundo seria exatamente esse, se desarmar. Será que tem? Depois de 2 anos de casado, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 anos de casado, vida cristã, será que ainda tem possibilidade de haver uma transformação no teu caráter, na tua maneira de ser, na tua vida conjugal? Sim ou não? Essa é uma pergunta que a gente se faz depois de muitos anos de casado. Eu quero ler rapidinho com vocês, capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26, diz assim, um texto bem conhecido. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, versículo 27. O homem e a mulher ainda não existiam, e a Bíblia diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Agora, no versículo 28, olha a situação do plural. Deus os abençoou. É interessante que Adão e Eva aqui ainda não tinham aparecido. Deus os abençoou. Ele disse: sejam férteis, multipliquem-se, tudo no plural, encham e subjugam a terra e dominem. Não está escrito seja fértil, multiplique-se, enche. Não, está tudo no plural. Ou seja, Deus, com a aliança dele na vida do homem e da mulher. Capítulo 2 diz assim: então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei alguém que lhe auxilia e que lhe corresponda. Então o Senhor Deus fez o homem cair num profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a trouxe a ele. E disse então o homem: esta sim
é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Capítulo 3, 25 diz assim: depois de expulsar o homem, depois da queda, aonde o homem pecou e a mulher, os dois pecaram, a Bíblia diz assim, que depois disso, no versículo 26, diz assim: depois de expulsar o homem, colocou ao leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Interessante, eu quis ler essa introdução, porque aqui já tem uma das coisas fantásticas para a gente se compreender. Que na queda do homem, na queda da mulher, a gente, antes de iniciar essa série, a gente fez a série Liberte-se, e a gente tratou crise existencial do ser humano que aconteceram a partir do jardim, aonde entrou a culpa, o medo, a vergonha, toda a forma caída do homem aconteceu no jardim. Mas tem uma coisa que eu acho fantástico, que a gente precisa entender, que aconteceu exatamente no homem quando ele foi expulso do jardim, quando ele teve a queda. Que o que caiu nele foi também a interpretação. Ou seja, a forma como o homem via as coisas. Só para a gente entender. Dá para entender que Adão estava num lugar perfeito? E que agora ele saiu, foi expulso do jardim. E que quando ele entra para esse novo mundo, ele tinha uma percepção, tudo é perfeito no jardim. Só que a forma como ele aprendeu a ver a vida fora do jardim é distorcida. E a forma como a mulher aprendeu a ver a vida fora do jardim é distorcida. Ou seja, a maneira como a gente vê a vida é uma maneira de uma interpretação caída. Parece simples isso que eu estou falando, mas na comunicação entre homem e mulher, aqui está uma das raízes de todos os males, que é a forma como a gente se comunica, um não compreendendo o que o outro fala. Por quê? Porque a nossa interpretação a respeito da vida e das coisas, ela é caída. Ela é caída, a gente tinha uma interpretação perfeita, mas a partir desse momento, ela caiu, e a gente fica falando coisas que a pessoa que a gente ama não entende, e a pessoa que ama e ama o outro também fala e não se compreende, ou seja, são dois assuntos completamente diferentes, de uma interpretação totalmente maluca que nos habita diariamente. Já passou por isso no casamento? Falou alguma coisa que teu marido não entendeu? E o homem? Já passou por isso alguma vez? E o homem? Que a tua esposa falou alguma coisa assim, mas eu não entendi nada do que ela quis dizer. E ela tentou se comunicar 100% com todas as expressões, mas não foi. E aí tu perguntou uma coisa e foi respondida outra. E tu falou num tom e foi agido de outra maneira. E aí, por essas razões, quantas brigas nasceram, e quantas dificuldades, e quantos pensamentos, e quantas loucuras, que a nossa falsa interpretação acaba afetando diretamente o nosso casamento. Gente, anotem isso para a vida de vocês. A nossa interpretação, ela é caída. Ela é caída. Está aqui um objetivo, um desafio da vida da gente, conseguir se expressar a ponto que o outro entenda. Agora fica, se nós temos as nossas interpretações caídas, e nós somos tão diferentes um dos outros, como é que vai dar certo? Como é que vai dar certo? Eu gosto de dar esse exemplo a respeito da sexualidade, do sexo, não da sexualidade, mas do sexo,
para mostrar o quanto que o homem e a mulher, eles são seres completamente diferentes. Olha só que interessante. Para a mulher, o sexo é um argumento. Para o homem, o sexo é a desculpa. Para a mulher, o sexo é um resultado do dia. Para o homem, o sexo é uma nova noite. Para a mulher, o sexo é concentração. Para o homem, o sexo é distração. Para a mulher, o sexo é literatura e para o homem é televisão. Para a mulher, o sexo é sentido, para o homem é salvação. Para a mulher, o sexo é uma escolha, para o homem é um fazer. Para a mulher, o sexo é confiança, para o homem é provocação. Para a mulher, o sexo é sinceridade e para o homem é fantasia. Como que a gente vai se entender se nós somos tão diferentes? Como podemos aprender a sermos maridos e esposas se a gente tem esse desafio que somos tão diferentes? Está aí um hobby que Deus deu para a gente. Aprendemos na nossa vida a sermos maridos melhores e esposas melhores. É um hobby que Deus deu para a gente. Pensa num hobby maravilhoso. Pastor, quando é que a gente aprende? Nunca. Mas é um desafio maravilhoso. Porque ele disse, não é bom que o homem esteja só. E não é bom mesmo. E ninguém se sente bem. Todo mundo quer ser o parzinho. Todo mundo quer dividir a sua vida. E é por isso que a gente está aqui, para aprender a conviver como casados e bem casados. E vivendo os ideais do Senhor. Aí eu faço essa pergunta, como é que a gente, como homem, então, vai agradar o coração de uma mulher? Que desafio é esse? Já pensou se os homens fizessem essa pergunta para si mesmos? Assim, cara, como é que eu vou agradar o coração da minha mulher? Já pensou se a gente acordasse com esse devocional pela manhã? Como é que eu vou fazer para agradar o coração da minha mulher, sendo que eu não sou uma mulher, eu sou um homem? Como é que eu vou discernir o coração dela e saber o que ela gosta, se dentro dos meus instintos e sentimentos e emoções habita a masculinidade? Bom, então vamos lá. Como agradar o coração de uma mulher? O homem precisa ter o desejo, não é a obrigação, mas o desejo de tentar entender a alma feminina. Pelo menos o desejo. Diz assim, cara, eu vou tentar entender, mesmo que eu não sou uma mulher, mas eu vou tentar entender a alma feminina. A gente não vai conseguir nunca, não vamos, porque isso quem conhece é o Senhor. Mas ter esse desejo de tentar compreender um pouquinho a alma feminina, porque nós somos tão diferentes. Há poucos dias atrás, ainda, imagina, eu venho de uma família de 3 irmãs, me criei com elas, né? E na minha casa, eu tenho minha esposa, 2 filhas, que uma não está mais, é a minha sogra. Então, a minha vida, tu imagina, sempre foi rodeada de mulheres. E esses dias, ainda numa viagem missionária, eu disse assim, eu ia só com a minha esposa, mas apareceu alguém para ir junto, e não foi um amigo, foi uma amiga. E aí começa a conversa, né? E eu falei, mas eu também preciso entender a alma feminina, o que elas conversam. Vou tentar também entrar. Gente, e me dediquei. Na primeira hora, fui conversando, interagindo, fazendo pergunta. Na segunda hora, eu estava junto, interagindo. E entrando. E na terceira hora, eu fui. Olha, sério, quando chegou, a viagem era longa. Era uma viagem de 9 horas. Na quinta hora, eu falei, eu vou parar o carro. Falei, a minha esposa falou, mas por quê? Porque eu não aguento mais. Não aguento, eu não aguento mais esse assunto de anticoncepcional, armamentar, DIU, parto, 2 dedos, dilatação, não aguento mais, é coisas que... Então, ao mesmo tempo que eu sei que a gente precisa ter o desejo de compreender e tentar conversar coisas que fazem parte da alma da mulher, existe, aí veio a amiga, perguntou assim, mas o que a gente vai conversar então? Se a gente não vai conversar sobre essas coisas. Eu falei, a gente vai conversar sobre capivara.
sobre peixe, sobre caça, sobre escama. A gente vai conversar sobre isso, sobre limpar um peixe, que é coisa que o homem gosta, de limpar, ver o sangue, fazer, é coisa que o homem gosta, de carregar isso na mão. Mas são obrigações nossas. Há pouco tempo atrás ainda recebi uma visita, o pastor Adilson que pregou aqui, e nessa visita eu falei, não, hoje é o dia delas, cara, vamos se dedicar, porque é a melhor coisa que a gente vai fazer, vamos passear. E a gente foi passear com elas em Tramandaí. Gente, a gente entrou num camelódromo. E a gente ficou ali 4 horas naquele camelódromo. Num camelódromo. Eu falei, cara, ou eu vejo um boto aqui nessa barra agora, ou se não. Então, gente, o que eu quero dizer é que envolve muita paciência. Para a gente entender a alma de uma mulher, envolve paciência. É impressionante o mundo delas, como é diferente do nosso. Mas basta o desejo de tentar entender a alma feminina. Como é que a gente agrada o coração de uma mulher? Tentando entender a sua sutileza e delicadeza no mundo delas. Esse é um desafio para a gente. Tentar entender a sua sutileza e a sua delicadeza no mundo delas. Às vezes a gente não faz esse comentário. Não, a gente, para que a gente tenha um fogo à noite, a gente precisa juntar lenha de dia. Ou seja, praticar coisas bacanas com elas, para que a noite também seja legal. Não é só a noite, mas é o dia também. Mas é interessante como a mulher, ela faz observações para o homem, que tem a tendência a deixar ele melhor. Olha só que interessante. Ela nota, por exemplo, se ele foi indelicado ou mal educado com alguém no dia. Ela nota essas coisas. Parece que não, mas ela nota. Ela nota se ele foi ignorante com os filhos, na maioria das vezes, sem razão. Ela nota. Ou seja, vai tendo crises dentro do relacionamento por esses pequenos detalhes. Ela nota se ele foi mal educado com o flanelinha no estacionamento. Ela nota. Se ele foi mal educado com o garçom, ela nota. Se ele foi ingrato em um gesto de amor dela. Já viu? Conhece isso? Ela se levantou, fez o café da manhã para ele, ou fez alguma coisa bacana, e não rolou nenhum muito obrigado. É tua obrigação mesmo fazer para mim. E aí depois quer alguma coisa, uma forma carinhosa no dia, ou quer que as mensagens sejam carinhosas, não vão ser, porque não tem como atingir isso dentro de uma alma feminina. Ela vai simplesmente levando e absorvendo isso de uma forma muito mais intensa. Ela guarda a arrogância dele num potinho da Tupperware, que é os potinhos bem bons, aqueles difíceis de abrir. Elas guardam ali as arrogâncias. Não vai pensar que o homem foi arrogante com a mulher e ela já esqueceu. Afinal de contas, ela não absorveu. Não, pelo contrário, ela absorveu. E depois, o pior, ela vai querer conversar sobre esse assunto. E vai querer resolver. E vai ter que pedir perdão. Então, gente, tem espaço para mudar ainda no coração da gente? Queremos essa mudança? Ela observa a alma de um homem muito mais fácil do que ele mesmo. Muito mais. Como é que se agrada o coração de uma mulher? Tentando adivinhar o que ela não expressa. Apesar dela deixar pistas o tempo todo. Está aqui uma coisa para o homem que é extremamente difícil. Elas sempre querem alguma coisa, mas elas não vão falar. Ela não vai dizer para o homem, hoje à noite a gente vai transar. Ela não vai dizer isso para o homem. Tem umas que até dizem. Mas elas sinalizam. Elas sinalizam. Elas não vão dizer, eu quero aquela bolsa. Não, elas vão dizer assim, eu passei numa lojinha lá em Cachoeirinha, no centro. Vi umas promoção. Tu acredita que botaram umas bolsas para vender lá?
Ou seja, elas não falam diretamente, mas elas sinalizam de uma maneira enorme para o homem. Ah, eu vi uma sandália tão bonita, manda até a foto. Olha só, essa loja, entrei na loja e vi esse tênis aqui, eu mando a foto para ti. Com tênis no pé, ou com a sandália, ou com a bolsa, ou com o vestido. Mas elas não dizem assim, eu quero isso, eu quero que tu vá lá e compre e me dê. E a hora que tu der ainda seja romântico. Elas não vão dizer isso. Então tem esse desafio do homem de tentar agradar o coração de uma mulher. Extremamente difícil, porque para ele é muito simples, a cabeça do homem é muito objetiva. Né? Amor, eu estou precisando de carne, ele vai no açougue e compra carne e traz para casa. É simples assim. Agora, para ele ficar adivinhando isso, sério, só se ele tirar um tempo para ter esse desejo. Dizer assim, eu quero agradar uma esposa, eu quero fazer uma surpresa para ela. Aí, meu amigo, é outra dimensão que a gente vai entrando do casamento da gente. É difícil, pastor? É, mas não é difícil. O grande segredo da mulher é exatamente isso, é descobrir o desejo do seu coração. Ela não gosta de comandos e ela não gosta que a casa dela se torne um escritório. Busca negócio, puxa lá. Não gosta. Gente, a mulher não gosta que a casa se torne um comando, um escritório, aonde é um vai e vem. Não, a casa é um lar. E assim está ótimo também, como ela pensa. Outro desafio é apoiar ela nos sonhos dela. A gente vem vencendo esse machismo na nossa geração. Mas é muito importante essa pergunta. Com o que tu está sonhando? Qual é o teu sonho? Ou qual é a viagem dos teus sonhos? Me diz qual é o teu sonho. O marido fazia essa pergunta. Aí, ela não precisa responder no momento. Tu pode dizer assim, me responde daqui a 2 dias. Porque talvez ela não vai querer responder também. Ela vai querer tirar um tempo para pensar sobre isso, para responder qual é o sonho dela. Mas se for estudar, apoia. Se for tirar carteira de motorista, apoia. Se for fazer um curso onde ela se desenvolva, apoia. Gente, eu vivi exatamente ao contrário da minha vida material. Vou tentar explicar para vocês dessa maneira. A minha esposa, por exemplo, ela estudou e foi programadora na Israelite durante 10 anos. E ela sempre disse para mim, não gosto do que eu faço. Não gosto do que eu faço, mas ela ganhava bem. Mas eu não gosto do que eu faço. E eu era o vendedor. Abri minha firma com 19 anos. Já vendia produtos, um mix de coisas. Mal eu sabia que a gente estava na situação invertida. Ela era a vendedora. E eu era para trabalhar mais concentrado. Então é importante a gente escutar o que as nossas mulheres estão dizendo. Talvez ela mereça uma oportunidade para fazer uma curva. E olha que elas vêm crescendo nesse ramo. Dá espaço. Dá espaço. Quer agradar o coração de uma mulher? Faça isso. Apoie ela nos sonhos dela e se dedique para isso. Vai ser importante. Não, vai ser muito importante. Outra coisa que eu não quero deixar de falar sobre a relação, não pode haver dúvida que ela é desejada profundamente. Não dá para brincar com isso, gente. A mulher também vive exatamente desse afeto, dessas palavras, dessa forma de olhar. Ela vive disso também. Então ela se sente realizada quando ela sabe que ela é desejada. Também é um sintoma de um casamento bem sucedido. Então não dá para se fazer de louco dentro dessa área. Tem que simplesmente falar. Tá gostosona, hein? Tem que falar, tem que ser criativo. Porque a relação com ela, o que está em jogo para ter a próxima relação é como é que foi a última vez.
é o que está em jogo para a próxima relação. A pergunta que ela faz é: foi bom para os dois? Ou foi bom só para um? Se foi bom para os dois, a possibilidade da próxima vez é enorme. Se foi bom só para um, aí, meu amigo, tem gente que vai passar mais trabalho na relação. Talvez esse seja o motivo de muitas reclamações dos homens, dizendo que tem pouca relação. Foi bom para ela, porque se foi bom, ela está preparada para ter de novo. Mas se foi bom só para ti, aí, meu amigo, aí vai ser mais trabalhoso. Isso é importante. Ela faz essa pergunta, o homem não faz. Ele fez e já esqueceu, a mulher já faz. Na última vez não foi legal. Se foi bom, então a possibilidade é bem grande. Como agradar o coração de um homem? Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Agora que eu vi que o horário está correndo muito rápido. Vamos lá. Gente, não adianta, faça ele se sentir seguro com relação aos seus sentimentos. Tem mulher que gosta de ficar elogiando ele na frente de todo mundo. É bom esse elogio? É. Gente, mas o maior elogio é quando vocês estão sozinhos. Tem mulher que quer afirmar ele na frente dos outros. Mas um homem, quando ele é afirmado sozinho por ela, ele fica um homem bem resolvido. Qualquer coisa que falarem dele, que ele não goste, que vai talvez baixar a estima dele na frente das outras pessoas, se ele foi um homem afirmado pela mulher, ele é um homem curado. Eu sempre digo isso para minha esposa: olha, os elogios são maravilhosos, mas o teu é o mais importante de todos. Não te engana. Se tu me criticar, eu fico para baixo. E se tu me afirmar, tu pode ter certeza, eu fico um homem bem resolvido. Então não se engane, gente. E menosprezar um homem na frente de alguém é simplesmente declarar um câncer dentro do teu relacionamento. Se tu tem essa cultura de desprezar o teu cônjuge na frente de alguém, na frente de amigos, olha, o teu casamento está com os dias contados. Contados. Porque a afirmação é a forma que o homem mais se sente amado. A mais de todas é a afirmação. De todas é a afirmação. De todas é a afirmação. A Bíblia diz assim em Provérbios 31:12, ela só faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Como é que a gente agrada o coração de um homem? Por incrível que pareça, saiba ouvir o silêncio dele. Diz assim: não, pastor, eu não falei para amar o silêncio dele, não foi o que eu disse. Mas saber ouvir o silêncio dele é importante. É importante. Por mais que dizem não gosta, porque ele é muito calado. Mas saiba discernir ele. Saiba discernir ele. Ele vai ter o momento certo para falar. Ele vai querer falar. Ele precisa chegar em casa, organizar a mente dele, porque a mente é diferente da mulher. Ele não precisa ficar conversando o tempo todo, mas ele vai querer conversar. E a conversa vai ser boa a partir do momento que ele estiver preparado também para essa conversa. Mas saiba aceitar isso, amar isso de certa forma. Não fica dizendo assim: fala alguma coisa, homem. Fala alguma coisa. A mulher fala com sabedoria e ensina com amor, é o que Provérbios diz 31:26. Quando se encontrar com ele, não esqueça disso. Ele é atraído pelo olhar. Tu pode usar qualquer estratégia. Qualquer estratégia. De perfume é válido também, qualquer uma. Mas se tu quiser a intimidade, não esqueça disso. Ele é atraído pelo olhar. Isso às vezes parece que muitas irmãs esquecem disso. Mas, gente, é importante a gente voltar a essa raiz. O que a mulher precisa deixar de lado para não construir um casamento chato? O que ela precisa fazer para não construir um casamento chato? Gente, primeira coisa, o desafio para a mulher, ela precisa aprender a diminuir as exigências que ela tem de si mesma.
ela é muito exigente com ela mesma. Ela precisa estar bem profissionalmente. Precisa ter um bom marido, um companheiro, um parceiro. Precisa ter amigas. A casa precisa estar em ordem. Não pode se sentir analfabeto. O corpo deve estar limpo. Precisa ter roupas adequadas para cada ocasião. Os filhos precisam estar bem e bem na escola. O carro deve estar em ordem para cada momento. E toda a família deve estar bem e bem financeiramente e de saúde. Porque se um desses pontos não tiver ok, já é motivo para talvez entrar numa depressão. Se um deles não tiver ok. Mesmo que tenha 9 pontos que está super bacana, se um não tiver bom, já é motivo. Então a exigência que ela tem de si mesmo é enorme. E muitas vezes atrapalha. Deus o livre ir para uma festa de arrasar e quebrar uma unha. Deus o livre. Deus o livre ter uma relação com o marido e aparecer uma estria na perna. Deus o livre. Deus o livre sair para trabalhar e o carro ficar empenhado. Deus o livre ser bem sucedida, estudiosa e bem de saúde, mas não ter um companheiro. Deus o livre querer se divertir se a conta não foi paga na sexta-feira. Deus o livre. Ou seja, essas exigências que elas têm de si mesmo tem prejudicado muito as mulheres. Tem levado elas a um grau de estresse tão grande que está difícil às vezes dela numa conversa tão simples não estourar. O que o homem precisa deixar de lado para não construir um casamento chato? A ignorância. É ignorância. É bicho ignorante. É muito difícil para a gente como pastor. Bah, que vontade de dar uma... Olha, a gente dá vontade de se unir de vez em quando, pegar uns caras aí e dar uma camaçada de pau. E os pastores aqui não são pequenos também, né? O pastor Mauro disse que ele é pequeno. Mas dá vontade. A ignorância. Sabe, o homem ignorante, ele mantém a mulher com baixa estima. É isso que ele faz. Não vou elogiar ela. Para que eu vou elogiar? Para depois ela ficar andando aí toda empinada? E às vezes qualquer motivo, que não deu certo uma venda, ou que não entrou tal dinheiro, ou que não conseguiu vencer a pressa, é motivo de ignorância tanto para a mulher, quanto para os filhos e às vezes até os familiares. Ignorante. Como é difícil. Rápido altera a voz, rápido já faz bobagem, rápido já causa um estrago. Então o que o homem precisa aprender a controlar para que o casamento não torne um casamento chato? A ignorância. E aí eu quero te perguntar, tem como? Tem espaço no teu coração para se tornar um homem melhor? Será que tem ainda espaço para fazer uma oração pedindo a Deus domínio próprio, para que haja controle nos teus braços e nos teus lábios e na tua forma abusiva de ser? Se tu quiser transformar o teu coração, o teu casamento num casamento sadio, tu vai precisar aprender a deixar a ignorância de lado. O que o homem precisa fazer para não transformar o seu casamento chato? Sabe, a mulher, às vezes, o homem atinge tanto a estima dela, ela fica tão para baixo, que ela faz uma reflexão um dia. Por que os outros me elogiam e o meu marido não? Guarda isso para a tua vida, o que eu vou falar. Aquilo que você não elogia a sua esposa, será exatamente isso que ela não será para ti. Aquilo que tu não elogia a tua esposa, será exatamente isso que ela não será para ti. Minha esposa é uma gelada, vai ser gelada para ti. Minha esposa, ela é meia louca, vai ser louca para ti. Tudo aquilo que tu não elogia a tua esposa, é isso que ela vai ser para ti. Pastor, e se eu aprender a elogiar ela? Experimenta e depois a gente conversa. Experimenta, para ver se ela não vai ser o teu elogio, é o que ela não vai se tornar para ti.
Pastor, o que eu preciso fazer para não transformar meu casamento chato? Em hipótese alguma, a infidelidade e a mentira são duas coisas que vão estragar a tua vida conjugal. A infidelidade e a mentira é o câncer dos relacionamentos. O oi, não estou falando nem de uma transa, eu estou falando de um oi dado para alguém que deu oi, que tu sabia que tu não poderia dar esse oi, não poderia dar esse oi. Dentro da aliança que tu fez com a pessoa que tu ama, tu não poderia dar esse oi. Não poderia. Porque a infidelidade vai quebrar uma das coisas mais lindas que o casamento tem, que é a confiança. E depois, meu amigo, até tu provar que aquilo que tu fala não é mentira, a gente vai ter que aguardar uns 10 anos aí de frutos. Uns 10 anos. Para dar toda a volta. De tão terrível que é. Larga. Se tem alguém aqui que começou um bate-papo com alguém e não deveria, em nome de Jesus, larga. Isso hoje é dessa maneira que se resolve. Largando, para que a tua vida conjugal não seja um inferno e possa ser exatamente o que o Senhor sonhou. E ambos serão uma só carne. E ambos serão uma só carne. Desafio para a gente. Serão 7 semanas de muito desafio. E a minha pergunta é essa: tem espaço no teu coração para te mudar? Tem espaço? Mulher, minha irmã, esposa, tem espaço no teu coração para te mudar? Meu irmão, tem espaço no teu coração para te mudar? Será que esse ano de 2009 vai ser um ano onde o teu casamento vai ser um casamento melhor porque tu mudou? Porque tu melhorou? Tu virou mais gente? Esse é o nosso desejo como pastores. Vamos colocar em pé? Quero orar. Quero orar nessa noite. Fecha os olhos. Pai, diante da tua maravilhosa presença, oro debaixo da tua palavra, Senhor, e o teu chamado com cada um de nós. Senhor, a gente nasceu e tu estabeleceu um plano para cada um de nós. Senhor, e o teu plano é perfeito. Nós não sabíamos como é ser um marido e um pai, mas nós estamos aqui diante da tua presença para aprendermos, Senhor, a melhorar o nosso tom de voz, a nossa compreensão e o nosso discernimento. Senhor, para dizer: eu quero sim me libertar dessa ignorância, eu quero me libertar dessa maneira de ver, às vezes, a mulher, é a maneira de ver o homem. Senhor, nós queremos jogar isso diante dos seus pés nessa noite. Quero te pedir, Senhor, que seja um tempo novo na vida de cada um dos meus irmãos, que seja um tempo de um relacionamento sadio, cheios do teu amor, que a gente possa vencer fraquezas, Pai, que a gente vem sendo bombardeados pela mídia, pela sociedade, Senhor, pelos valores errados, e que a gente possa viver a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor. E eu quero te pedir, Pai, que o amor de cada um seja reavivado diante da tua presença. É por isso que o cordão tem 3 nós, não se arrebenta, porque só 2 ainda existe a possibilidade, mas quando tu estás no meio, quando tu és o Senhor do nosso casamento, e quando a gente te coloca em prioridade, Senhor, a gente começa a viver os teus ideais. Te peço, Senhor, por esse tempo onde a gente vai se dedicar a aprender da tua palavra e dos teus ensinos.
salva os nossos casamentos. Salva, Senhor, a nossa família. Salva, Senhor, os nossos filhos. É o que eu te peço, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus. No meu coração e todo o meu ser